Certo. Neste vídeo iremos trabalhar o conceito de derivadas parciais. Traremos também aqui a diferencial total de uma derivada parcial. Atenção que para esta aula iremos trabalhar com estes exercícios, tá bom? Vamos sim fazer derivadas parciais de primeira ordem. Vamos também mostrar aí como fazer derivadas parciais de segunda ordem. Vamos ainda mostrar, ok? Como achar a derivada parcial num determinado ponto dado, tá bom? Bom, este que será o objetivo de toda esta aula. Meu nome é Pedro da Glória Valis, grato por ter você neste vídeo. Portanto, farei o melhor para arrebentarmos e reduzirmos isto juntos à brincadeira das crianças. Vamos à aula. Muito bem, derivadas parciais. Atenção, o conceito de derivadas parciais ele só é aplicável a funções de diversas variáveis. Portanto, somente a funções de várias ou diversas variáveis pode ser aplicado o conceito de derivadas parciais. Não vamos fazer confusão com funções implícitas, tá bom? Agora, é o seguinte, nós já sabemos derivar e, na verdade, a técnica da derivação não muda. Nós temos que aplicar todos aqueles conceitos conforme aprendemos a derivar uma função de uma variável. Por exemplo, saber que x elevado a n, derivado o n que desce, então eu pego o x, tiro uma unidade no seu expoente. Então, no exercício 1, onde nós temos z igual a 3x ao quadrado mais 4xy mais y ao quadrado, fazer derivada parcial desta função significa o seguinte. Uma vez que esta função tem duas variáveis, aqui o x, aqui o y, portanto, a função z, tá bom? Posso escrever que z é uma função f que depende aqui do x e também do y. Portanto, a derivada parcial do z em função de x vai ser igual a pegar esta função, tá bom? Derivá-la, mas em função só do x. Estou a considerar que a variável seja somente o x, tá bom? 3x ao quadrado mais 4xy mais y ao quadrado, ok? Então, aqui, uma vez estamos a fazer a derivada parcial em função de x, nós estamos a considerar que x é que é a variável. Y é como se fosse uma constante, tá bom? Então, a derivada parcial da função z em função de x vai ser igual. Derivando aqui o x, o 2 10 se multiplica, ficamos com 6x, tá bom? Mas, derivando aqui o x vai dar 1. Isto aqui, o y aqui é uma constante, não é uma variável. Então, fica a derivada de x é igual a 1, só ficamos com 4 vezes y. A derivada do y ao quadrado vai dar 0, porque aqui é uma constante. A variável é só o x. Esta que seria a derivada parcial desta função em função de x. Agora, vamos fazer a derivada parcial em função de y, tá bom? Derivada parcial em função de y vai ser igual a derivada da função dada z, que no caso é aí 3x ao quadrado mais 4xy mais y ao quadrado. Derivamos em função de x. Perdão, em função de y desta vez. Agora, a derivada parcial z vai ser igual... z em função de y vai ser igual... agora nós estamos a considerar que a variável seja y. Tudo que tiver x é constante, tá bom? Então, isto daqui é uma constante. Como não tem o y, ao derivar vai dar 0. Ao derivar aqui o y dá 1, então fica apenas o 4x. Ao derivar aqui o y ao quadrado, tá bom? O 2 desce, ficamos com y elevado a 1. Portanto, este aqui é o conceito. Você aplica o princípio da derivada que conhece, mas desta vez aplica a função de diversas variáveis. Então, fazer uma derivada parcial é exatamente isso aqui. Agora, quanto a diferencial total, é o seguinte. Vamos supor que eu tenho esta função, eu quero escrever a diferencial total desta função aqui. Você precisará escrever da seguinte maneira, que a diferencial total dz vai sempre ser igual à derivada parcial da nossa função dada, tá bom? Da função z dada em função de x vezes dx, mais a derivada parcial do z em função de y vezes dy, tá bom? Agora, se a função for uma função f constituída por várias variáveis, vamos supor que tenha uma variável x1, uma variável x2, tantas outras variáveis, n variáveis, não é?
Ao escrevermos a derivada total desta nossa função z, vamos ter que dizer que a derivada total de z vai ser igual à derivada de z em função do x1, que é a primeira variável, vezes dx1, mais a derivada parcial do z em função do x2, tá bom? Vezes dx2, tá bom? Mais reticências, vamos fazendo as derivadas parciais em função de cada uma dessas variáveis que a função tem. E vamos ter aqui derivada parcial do z em função da última variável que nós tivermos lá, xn vezes d aqui xn, tá bom? Então, é assim como nós vamos escrever a diferencial total. Portanto, como é que a gente escreveria a diferencial total para este caso aqui? É simples, é só dizer que dz vai ser igual a dz em função de x vezes dx, mais derivada parcial do z em função de x, perdão, agora em função do y vezes dy. Portanto, a diferencial total dz vai ser igual à derivada parcial em função de x. A derivada parcial em função de x deu isto, que é, no caso, abrir parênteses, 6x mais 4y, tá bom? Derivado em função de x. Mais, tá bom? Derivada parcial em função de y, teríamos aqui 4x mais 2y, tá bom? É aqui dy. Então, basicamente, toda vez que o exercício pedir para escrever diferencial total, é só para fazer isto aqui, tá bom? Basicamente isto aqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui, é para arrebentar com derivadas parciais de primeira ordem. Vamos começar com primeira ordem. Para esta função aqui, vamos fazer mais uma derivada parcial de primeira ordem e vamos escrever a diferencial total. Vamos lá. Para a função 2, como é que seriam as derivadas parciais? Temos aqui x elevado a 3 mais x ao quadrado, y. A derivada parcial do z em função de x. É só pegarmos a variável para nós, desta vez está sendo x. O 3 10, ficamos com 3. X, aqui tiras 1, fica 2. Mais derivada disto aqui, o 2 10, x, aqui o y. Já está a derivada parcial em função de x. Agora vamos achar a derivada parcial em função de y. Em função de y, o x é constante. Então, como não tem y aqui, a derivada vai dar 0. Em função de y aqui, ao derivar o y vai dar 1. Então, 1 vezes x ao quadrado fica x ao quadrado. O diferencial total vai ser igual à derivada parcial do z em função de x vezes dx, mais a derivada parcial do z em função do y vezes dy. A diferencial ou diferencial total vai ser igual à derivada parcial disto, vai ser aqui o 3x ao quadrado mais 2xy vezes dx, mais aqui o x ao quadrado vezes dy. Mais ou menos isto daqui. Portanto, parece brincadeira das crianças e realmente é brincadeira das crianças. Você não precisa emagrecer aí. Agora, vamos fazer mais uma vez só as derivadas parciais para o exercício 3. Depois vamos ver derivadas parciais de segunda ordem. Então, vamos lá. Número 3. Mas o conceito já ficou, né? Temos aqui f de xy igual a nepa elevado a x ao quadrado. Perdão, aqui x vezes y ao quadrado. Portanto, é x vezes y ao quadrado. Vamos lá fazer as derivadas parciais. Neste caso, eu posso até escrever assim. Derivada parcial do f em função de x. Então, isto aqui é a mesma coisa que dizer derivada de f em função de x. Que é pegar esta nossa função, derivá-la, tá bom? Em função de x. Esta função aqui, nepa x, y ao quadrado. Então, desta vez escrevi de uma maneira especial. Então, você pode escrever desse jeito. F derivado em função de x, que é a mesma coisa que derivada parcial de f em função de x.
é a mesma coisa que dizer que é derivada parcial em função de x da função que foi dada, que é esta daqui. Não precisa ter que falar essas línguas estranhas, você pode ser direto, não é? Dizendo derivada parcial de z em função de x, já estou a pegar esta função e já estou a derivar, tá bom? Então, vamos fazer isso aqui no outro passo lá. Agora, para mim, como é que se deriva a função exponencial? A função exponencial, que é para elevado a u derivada, sempre manda descer o expoente, deriva e copia o exercício. Então, neste caso, o expoente vai descer xy ao quadrado e vamos derivar, copiar o exercício, tá bom? X aqui, y ao quadrado. Só que eu devo recordar-me que a variável para mim é x. Então, derivado em função de x. Atenção, a derivada de x dá 1. 1 vezes y ao quadrado, isto fica y ao quadrado, nepa elevado a x, y ao quadrado. Já está feita a derivada parcial em função de x. Agora, podemos fazer a derivada parcial em função de y? Podemos, sim. Que é pegar esta nossa função f, derivar em função de y. Portanto, teríamos que pegar isto aqui e derivar em função do y. Vamos lá dizer que vamos fazer a derivada parcial em função do y da função que é nepa elevado a x, y ao quadrado. Vamos lá fazer esta derivada. Então, a derivada da função exponencial é só pegar isto, x, y ao quadrado, derivar e copiar o exercício. Nepa elevado a x, y ao quadrado. Isto vai ser igual. Agora, a variável a ser derivada aqui para nós é o y, né? Por isso que eu já anoto aqui que é y. Agora, derivada de y ao quadrado, 2, 10, ficamos com 2xy, tá bom? Porque aqui no 2 vamos fazer menos 1, acaba ficando y elevado a 1. Nepa elevado a x, y ao quadrado. Então, estas aqui são as derivadas parciais. Podemos escrever até o diferencial total para as derivadas para esta função daqui, tá bom? Do mesmo jeito como fizemos lá na parte anterior. Agora, o que interessa mesmo é fazer o diferencial total desta função que passo a escrever agora, que é a função 4, tá bom? Esta função 4 aqui. U igual a nepa elevado a x ao quadrado mais y ao quadrado seno de z. Então, veja só. Aqui eu tenho três variáveis, que é no caso aqui x, y e o z, tá bom? Então, esta função u seria uma função do tipo f de x, y, z, tá bom? Então, tem três variáveis. São necessárias três derivadas parciais. Razão pela qual eu teria que escrever derivada parcial de u em função de x vai ser igual. A variável agora é x. Portanto, ao derivar esta parte, tá bom? Ao derivar esta parte, o expoente que é x, 10, x ao quadrado 10, copiamos o exercício, tá bom? X ao quadrado. E esta parte fica derivada em função de x. Agora, ao derivar isso aqui, como aqui não tem x, isso aqui vai dar 0. Razão pela qual esta derivada parcial é só mandar descer ali o 2, fica x nepa elevado a x ao quadrado. Agora, fazendo a derivada parcial do u em função de y, nós vamos ter o seguinte. Agora estamos a considerar que o y é que é a derivada, é que é a variável. Então, a derivada desta parte vai ser igual a 0, mas, sendo y a variável, esta parte é constante. Então, é só derivar isto aqui. O 2 desce, ficamos com y, e essa parte é só manter, não é? Só manter. Então, como 0 é neutro, ficamos com 2y seno de z. Agora, vamos fazer a derivada parcial de u em função do z. Vamos lá? Então, esta parte não tem o z, logo sua derivada parcial vai ser 0, mais aqui o y ao quadrado. A derivada desta parte que tem a variável é só pegar o argumento, porque é derivada do seno. Z, derivar em função de z, vezes, no lugar de seno, escrevemos cosseno de z, ok? Lembrando-se que seno de u derivado vai ser igual sempre a u derivado no lugar de seno cosseno de u. Neste caso, ou deste modo, nós chegamos à conclusão que zero aqui é neutro, derivada de z em função de z. Estamos a dizer que z que é a variável. A derivada de z vai ser igual
a 1. Fica 1 vezes y ao quadrado, que é y ao quadrado, cosseno de z. Queridos, com base nessas derivadas parciais que nós temos, podemos escrever o seguinte, que a diferencial total de u vai ser igual à derivada parcial de u em função de x vezes dx, mais a derivada parcial de u em função de y vezes dy, mais a derivada parcial de u em função de z vezes dz. Ok? Se tivéssemos mais variáveis, era só somar todas aquelas outras variáveis. Portanto, deste modo, du para nós torna-se derivada parcial de u em função de x, que é, no caso, este negócio daqui. 2x NEP elevado a x ao quadrado. dx, tá bom? Que é este dx. Mais a derivada parcial de u em função de y deu 2y seno de z, tá bom? Vezes aqui dy, vezes dy. Mais a derivada parcial de u em função de z, temos ali y ao quadrado, cosseno de z, vezes dz, vezes dz. Então, basicamente, esta que seria a diferencial total desta função, tá bom? Agora vamos ver as derivadas parciais da segunda ordem, como é que deveriam ser feitas. Vamos supor que estamos mediante a primeira função. Lembra desta função z igual a 3x ao quadrado mais 4xy mais y ao quadrado. A primeira derivada parcial de z em função de x vai ser igual aqui a derivada disto em função de x. X é que é a variável, então 2 se multiplica, ficamos com 6x. Sendo x a variável, a derivada de x é 1, ficamos com 4 aqui vezes y. A derivada do y dá 0. E depois podemos calcular a derivada parcial de segunda ordem em função de x. Teríamos d aqui x ao quadrado, sendo igual. É só derivarmos a primeira, tá bom? A derivada parcial da segunda ordem é igual à derivada parcial em função de x, tá bom? Da derivada da primeira ordem. Da derivada da primeira ordem em função de x. Portanto, deste modo, é só entender que devo derivar isto aqui em função de x. Então, derivando isto aqui em função de x, a derivada de x dá 1, fica 6 vezes 1, que é 6. A derivada desta parte, como não tem x, é 0, né? Então, quero dizer que só ficamos aí com o 6. Tudo bem. Agora, se eu quisesse a derivada parcial do z em função do y, da primeira ordem. Então, primeira ordem, primeira derivada, que seria este negócio. É só pegar isto aqui, derivar em função do y. Agora, aqui como não tem y, sua derivada seria 0. Esta parte tem y, que é esta aqui. A derivada do y seria 1. Então, ficávamos com 4x vezes 1. Só que 1 não muda nada. Mas a derivada aqui em função do y, o 2 ficamos com o y. A segunda derivada parcial em função de y, tá bom? Vamos ver como é que ela vai ficar. Vai ser a derivada em função do y da derivada parcial, ok? Da primeira ordem, não é? Em função do y. Então, deste modo, você entende que é só voltar a pegar isto e derivar. Se eu pegar isto e derivar novamente, considerando que a variável é o y, esta parte é uma constante, a derivada dá 0, porque não tem y. E já esta parte, a sua derivada será igual a 2. Então, nós podemos calcular a derivada da segunda ordem, tá bom? Derivada parcial de x em função de y também. Mas também poderemos calcular a derivada da segunda ordem de z. Aqui temos dx, aqui, vamos lá, dy dx. Significa que vamos fazer a segunda ordem, sendo que na primeira ordem fizemos a derivada parcial do y e na segunda estaremos fazendo a derivada parcial do x. Ou seja, é a derivada em função do x da derivada, ok? Da nossa função z em função do y, tá bom? Enquanto que aqui, uma vez que começamos aqui com derivada parcial y, significa que é a derivada parcial y
da derivada parcial do z em função do x. Portanto, queridos, entendam o seguinte. É preciso seguir aqui a ordem. Se vem dx, então é dx aqui, depois lá é dy. Então, o que acontece? Eu devo entender que é derivada, tá bom? Derivada da derivada do x, sendo que esta derivada parcial em função de y deu aqui antes o 4x mais 2y. Vamos lá fazer esta derivada. Estamos a dizer que a variável é x. Então, se eu derivar isso aqui em função de x, esta parte é constante, vai dar 0. Derivando isso aqui vai dar 4. Agora vamos voltar. Vamos voltar e entender o seguinte, que desta vez estamos a dizer que é a derivada parcial, sendo que a primeira vez derivamos em função de x. Então vamos lá, derivada parcial em função de y, sendo que a primeira foi derivada em função de x. Lembrando-se que em função de x dava aqui, a primeira derivada em função de x dava 6x mais 4y. Vamos lá fazer a derivada. Considere y na variável, tá? Considere y na variável. Portanto, esta parte é constante, ao derivar dá 0. Como aqui tem y na derivada, vai dar 4. A que conclusão nós chegamos? Chegamos à conclusão de que a derivada da segunda ordem da função z dx dy é a mesma que sempre a derivada da segunda ordem da função z dy dx. Então, isso aqui é igual. Você só invertiu a ordem com que fazia as derivadas, mas no final das contas o resultado final sempre será o mesmo, tá bom? Então, esta aqui é a bênção da matemática, cálculo da natureza mesmo. Agora, você pode fazer derivada parcial de primeira ordem para esta função, pode fazer derivada de primeira ordem para esta função, pode fazer também derivada parcial de primeira ordem e da segunda ordem para esta função. Então, aplicando todos os conceitos que nós mostramos neste vídeo aqui. Mas atenção, eu quero fazer consigo, considerando esta função que foi dada aqui, esta função aqui, tá bom? Vamos achar df dx, tá bom? No ponto 2, 1, tá bom? No ponto 2, 1. Então, isso significa que eu devo fazer a derivada parcial de f em função de x e depois substituir pelo ponto 2 e 1. Lembrando-se que o primeiro valor é x, o segundo é do y. Vamos lá achar a primeira derivada parcial do x. Atenção, temos aqui f de xy igual a y sobre x mais 3. Então, a primeira derivada parcial, nós teríamos que fazer a derivada parcial de f no ponto f em função de x vai ser igual a mesma coisa que f de x assim, deste modo, né? Então, isto aqui poderíamos até fingir que é a derivada de um quociente. Seria um numerador, y, vezes o denominador, que é x mais 3, menos o numerador, y, vezes o denominador, que é x mais 3, sobre o denominador x mais 3, tudo ao quadrado. Derivamos o numerador, derivamos o denominador. Atenção que a nossa derivada é feita em função do x. Em função de x, essa derivada é em função de x. Portanto, em função de x, a derivada deste dá 0. Então, teríamos 0 vezes x mais 3, menos y vezes. Em função de x, derivada de x vai dar 1. Em função de x, derivada de 3 vai dar 0. Sobre x mais 3, todo este negócio ao quadrado. Daí que a derivada parcial da nossa função em função de x vai ser igual a isto aqui absorve por causa de 0. 0 vezes tudo isto dá 0. Agora, 1 mais 0 é 1. 1 vezes menos y é menos y sobre x mais 3 ao quadrado. Tá bom? Lembrando-se que nós estamos à procura da derivada parcial de x, 2, 1. Estamos à procura da derivada parcial da função em função de x, 2, 1. Então, tendo a derivada parcial em função de x, é só no lugar de x colocar 2
e do y colocar aqui o 1. Portanto, ficávamos com menos, no lugar de y colocamos 1, no lugar de x é 2, mais aqui o 3, fica tudo ao quadrado. Menos 1 sobre 5 ao quadrado, que é igual a menos 1 sobre 25. Portanto, querido, é exatamente isto que precisa saber para arrebentar com qualquer exercício. Eu espero que faça muito sucesso, mas antes vamos fazer aqui as derivadas parciais do sétimo exercício. Só o sétimo, o resto é resto, mano. O resto é resto. Só procurar aplicar aí e verificar se realmente compreendeu o princípio, tá bom? Então, vamos fazer a derivada parcial do z em função de x. Atenção, estamos a dizer que x é variável. Lembrando-se que a derivada do cosseno de u sempre será menos o derivado seno do u. Não é? Então, vamos lá aqui. Y é como se fosse constante, não muda nada. É só pegarmos o argumento que é xy, derivamos. Aqui temos y. No lugar de cosseno se escreve seno do mesmo argumento que é xy, segundo esta regra. Tá bom? Este y mantemos, que este aqui por ser constante. Agora aparece sempre o sinal menos, então escreva menos. Atenção que essa derivada é em função de x. Derivada em função de x. Ficamos aqui com menos. Derivada de x dá 1. Fica só 1y vezes aqui o y seno de xy. Então a derivada parcial do z em função de x vai ser igual a menos y vezes y é y ao quadrado seno de xy. Então seria esta derivada parcial em função de z. Agora veja como que seria a derivada parcial do z em função do y. É um pouco diferente. Por quê? Aqui tenho y, aqui também tenho y. É como se fosse u vezes v. U vezes v derivado é o v, derivamos o primeiro, mais o v, derivamos o segundo. Portanto, tem y aqui, tem y aqui. Isto aqui é um produto. Então, será y vezes cosseno de xy mais y vezes cosseno de xy. Aqui vamos derivar este aqui em função de y, aqui conforme indica, e vamos derivar este aqui também em função do y. A derivada parcial do z em função do y torna-se, derivada de y dá 1, então fica 1 cosseno de xy, mais y vezes. Na derivada do cosseno tem esse negócio de aparecer aí o sinal menos, tá bom? Pegamos o argumento que é xy, derivamos, no lugar de cosseno escrevemos seno do mesmo argumento xy. Portanto, esta derivada parcial seria cosseno de xy. Este menos vezes este mais fica menos y vezes a derivada disto aqui está a acontecer em função do y, tá bom? Então a derivada do y dá 1, fica aqui x seno de xy. Então podemos organizar cosseno de xy menos y vezes x é xy, seno de xy. Então, é isto aqui, queridos, que eu queria mostrar neste vídeo. Muito obrigado, sucessos desse lado.